Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai dar uma reconhecida para poder edificar essa sabedoria dos gêneros textuais. O texto, ele é uma forma de harmonizar o veículo dessa desse impulso que existe em nós, né? A gente tem as energias que vivem em nós e nós conseguimos, a partir desse dessa organização sensitiva, desafinar essa produção em função de um estabelecimento, de um veículo de percurso onde vai haver um agente que recepcionará essa noção, esse som afinado, né? Porque a gente emite várias configurações no ambiente. Só que quem desimporta para elas são os receptores que conseguem dessa banda terem uma certa motivação de sabedoria sobre esse sinal posicionado, né? Sobre essa banda. Então, tudo que a gente emite tem condição de ser circuitivamente elogiado, né, por efeito lógico da carga de energia. Não existe a desorganização desse evento. Porém, a gente criou a desorganização dessa banda para uma comunidade de desorganizadores. E a gente elevou isso ao máximo possível e hoje isso se faz organização em nós, né? Então, tudo que a gente emite desorganiza por função da comunicação, desse lado comum, e isso é cuidado de orientações desses comuns, desses receptores. Nesse processo, a gente vai crescendo na sensibilidade administrativa desse conteúdo, dessa repartição oral. E a gente transcreve até mesmo o que a gente vai orar. A gente tem um ambiente de artificializar, que é a escrita, é a produção de texto. Só que, para facilitar, a gente marca dentro dessa produção um roteiro lógico. E esse roteiro se chama gênero. A generosidade de marcar uma forma de expor informações deixa aos receptores já pré-avisados dessa orientação de marca, onde vai estar contido a produção textual. E dentro de vários tipos de generosidades, dentro de várias generosidades, na verdade, de gêneros, a gente tem os tipos, né? Esses tipos textuais, né? E aí o que acontece? A gente tem o romance, que a gente já conversou, né? Aqui nos vídeos aqui produzidos no canal. Romance, a gente tem os argumentos, né? A gente tem os descritivos, os narrativos, né? Na verdade, não é romance, é narrativos.
São gêneros textuais narrativos, gêneros textuais descritivos, gêneros textuais argumentativos. E a gente está aprendendo sobre os textos, os gêneros textuais expositivos, né? Toda essa condição científica. Imagina só o quanto de intelectos, o quanto de observação e maturação dessa observação de comunicação precisou para que obtivéssemos essa orientação dentro dessa organização textual, né? Então a gente está falando de peças de ouro, né? São peças que foram encontradas a partir de uma relação com a natureza muito específica, né? É uma generosidade que nos faz tendenciar recebimentos de informações a partir dessas formas de construir. Bom, então vamos né, nos afogar nesse saber, né? Vamos nos concentrar nesse saber. Então a gente já falou de vários e hoje a gente vai falar do verbetes, de dicionários e das atas. E também são são duas formas, são duas orientações de escritas para gerar uma informação contida nesse título, né? A gente está trabalhando a exposição de textos. Essa exposição vai fazer com que seja um texto que não tenha a especiação da informação contida num tipo de texto expositivo, para ser elevado a pessoas, né? Pessoas vão ver essa exposição, vai ser exposto. Beleza, né? Então, se a gente tem a exposição, a gente tem um percurso, um caminho. Então, imagina que a gente tem uma peça assim, ó, uma geometria. E aí, isso aqui está dentro do texto que você está trazendo a exposição, né? Só que além dessas peças, a gente tem várias outras, né? Então o que acontece? Tudo isso precisa de ser trabalhado de forma a honrar a recepção. Então a pessoa que escreve, ela está aqui, ó. Ela está de cima fazendo isso daqui. Por quê? Porque ela ao mesmo tempo, ela emite e ela recebe. Porque ela faz o papel adiantado dos receptores. Por quê? Porque a pessoa ela quer expor algo que ela tem a capacidade de entender. Se ela entende, ela consegue servir e encaixar a todos aqueles que querem entender e se acender nessa lógica de entendimento. Ok? Ou seja, querem ficar excitados por recepções de mensagens, né? Ou seja, eles querem ficar expostos. A partir da exposição disso, eles querem saber o que é isso, né? O
que é o que essa ação diz, o que essa ação acende nessa fonte comunicativa. E aí a gente tem um universo de informações, né? Só que vamos analisar aqui, ó, os verbetes de dicionários, que são um gênero. Verbetes de dicionário. Ó, disse, onários, onários, dicionários. Então existe uma área ou áreas que vão conter essa conexão vetorial, onde esses polos, mais e menos, vão gerar um equilíbrio contexto. Esse equilíbrio contexto vai aceitar a carga e essa carga ela vai acender comunicação definida. Então existe uma seleção de si oni. Dentro dessa seleção a gente tem um universo que guarda essas seleções, que é o dicionário. Os verbetes, então, eles são a imagem de exportar um desses elementos formadores de equilíbrio em uma mensagem. Então, se aqui é a casa da autoridade, né? Vamos pôr, aqui é a casa da autoridade, né? Aqui é o dicionário. A gente tem os elementos que compõem o dicionário, que são os verbetes. Pronto, isso são os verbetes. Os verbetes de dicionário são os itens que contêm a definição e os significados de uma palavra. Definição e significado de uma palavra, sigla, símbolo ou abreviatura. Sigla, símbolo ou abreviatura. Tudo tecnologia de transmissão textual. Eles podem ser encontrados em dicionários, enciclopédias e glossários. Os verbetes de dicionário são textos informativos, impessoais e geralmente escritos em língua formal. Os verbetes de dicionário podem conter a palavra procurada, que é a entrada ou a cabeça do verbete. Então, existe um mapa de acesso a essa autoridade. Então vai ligando as coisas, né? Toda autoridade tem um mapa de acesso. Você pode ir direto ao acesso, você pode ir direto ao ponto, ou você pode andar até chegar ao ponto, né? Existe os caminhos para a autoridade.
caminhos para a autoridade. Ou para a palavra que abre o entendimento ao maior número de pessoas, né? Beleza. A palavra procurada, que é a entrada ou a cabeça do verbete. Então você tem a palavra, né? Palavra. E essa palavra ela tá formada como um servidor de autoridade. Serve a autoridade. Só que na palavra você tem, ó, vê? A rúbrica que indica a classe gramatical, a área do conhecimento ou o tipo de linguagem. Tem a rúbrica. Vamos ver aqui, rúbrica. Rúbrica. Assinatura abreviada. Reduzida às iniciais. Então, é as iniciais de alguma. Olha só. Você pode ter a rúbrica da palavra para saber qual que é, como que tem considerada a rúbrica dela, que indica a classe gramatical, a área do conhecimento ou o tipo de linguagem. Os significados da palavra, isso aqui que é importante. Significados da palavra. Então, olha que instrumento lógico, né? Uma palavra pode ter vários significados, vários papéis, vários tipos de autorização pela autoridade, né? A gente tem a autoridade e a gente tem as autorizações figuradas. Olha que legal, né? É excelente. A etimologia, que é a origem da palavra. Etimologia. Origem da palavra. Então, da onde que a palavra surgiu, né? Por que ela surgiu? A que ela serve? O que uma pessoa pode pedir essa palavra? Qual que é o limite? Qual que é a derivada da palavra? Qual que é o limite? A etimologia, exemplos de uso da palavra em diferentes contextos. Você pode ter os exemplos de utilidade, descarga, explicações gramaticais, Então existe essa contemplação das formas, explicações gramaticais, antônimos. A ter ao utilizador a ter maior consciência de escolha, consciência da aplicação gramatical. Então, existe a consciência da aplicação gramatical. Então, essas explicações ajudam a você ter resolução de consciência, saber entender se essa realmente é a palavra do que você quer autorizar na sua oração.
Os antônimos ajudam a ver a escala de sensação. Pois uma palavra ela é o máximo em um papel, em uma protagonização, né? E o antônimo dessa palavra é o mínimo. Só que ao mesmo tempo, né, como a gente está falando de polos, dependendo se a gente está querendo o equilíbrio, e o equilíbrio é a palavra, né, esse antônimo ele vai estar do outro lado da palavra, né? Ele vai ser o desequilíbrio dela, é o que mantém ela em equilíbrio, é saber que existe esse outro lado. Então, antônimo é o inverso, né? E siglas de abreviaturas. Siglas Essas siglas de abreviaturas, elas conseguem tensionar de forma textual a lógica de uma palavra enorme. Tem uma palavra que se desfazem em uma sigla, né? ABN, por exemplo. Então você consegue emitir siglas também, dependendo do raciocínio. Então, isso aqui, ó, que a gente está vendo, já foi um processo de religião, né? Se a gente tem a religião do jeito que a gente tem hoje, tudo isso aqui, ó, já foi processo religioso, já foi trabalho de orador, já foi trabalho de acadêmicos no sentido de exportar do motor orgânico orações que são filhas da rima mais corrente, atenção, que mais conduzem os seres humanos à atenção boa, né? A fala da mãe para o filho, a fala de uma esposa para o marido, a fala do marido para uma esposa, tudo isso tem um versículo de autorização orgânica. O que é autorização orgânica? É você, ó, colecionar esses pontos aqui, ó. E até que você colecione esses pontos e transforme eles em um. Tá vendo? Vai só somando ponto com ponto até ligar, fazer uma ligação que tem esse sentido. Ok? Então existe esse processo. Imagina lá, né, umas décadas atrás, né? Décadas são 100, né? Algumas décadas. Como que era, né, a atividade das pessoas que esportificavam dentro do teatro, da produção poética, da dramaturgia, da ópera, né? Das artes marciais. Imagina como que eram eles nesse sentido de produção do homocentro, do iluminismo para as coordenadas, né? Para um mapa de rede. Um mapa dessa rede aqui, né? É a produção da desafinação comum. A desafinação como um em todos nós.
Então isso é uma das coisas mais bonitas e que mais me faz querer viver, mais me faz querer conhecer esses uns, essas pessoas, né? Então, existem vários idiomas que mexem tecnologicamente com esse difícil de desafinar comum. Existem várias harmonias que atiram de nós o mal-estar. Mas o mal-estar, ele ainda está sendo pesquisado, porque ele não é todo conhecido. Porque o mal-estar de alguns pode ser o bem-estar de outros. Então a gente sempre tem essa via de roda comum, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente precisa levar tudo para a dinâmica do tempo. E aí, às vezes, esse mal-estar é só uma desorientação da engrenagem mediada pelos tempos verbais. As colocações de pressão sobre as cordas harmonicais de um organismo que precisa acreditar em si mesmo para elevar o seu mal de tempo dinâmico verbal para a desafinação comum. E aí essa desafinação comum vai fazer ela sentir a harmonia do seu poder entre nós, entre o lado comum desse universo em trabalho dessa classe, né? Desse sacrifício por todos nós, né? Então esse verbete é quando a gente pega aqui o dicionário e a gente abre aqui, ó, dicionário. Existem vários dicionários. Vamos pegar aqui, ó. E a gente pega e abre o dicionário, a gente tem essa autoridade cheia de autorizações por nosso sacrifício de comum. Como um. E nisso driblar, nisso orar entre um e entre outro, né? Olha que legal. Então tem tudo isso aqui, ó, nesse instrumento. Quem diria, né? Que isso aqui, ó, um trabalho, um pedaço de ouro, um dia seria acessível para todos nós. O milagre da multiplicação do trabalho desse comum. Por isso que vale a pena acreditar. Embora às vezes não pareça que vale, né? Então a gente tem todos esses lados para acertar o tempo todo com a harmonia, né? É a verdadeira desorientação, entropia. É a verdadeira entropia, mano. É o estado de. É a mudança de estado de tudo ao todo momento, né? É o controle de uma fonte maior. É o segmento de Cristo. É o segmento pela força maior. É a cruz de todos nós. A entropia. Grandeza física que mede o grau de desordem de um sistema físico. Então, quando uma fonte maior, uma autoridade maior, dita uma regra em comum a nós,
Não adianta você lutar contra. Você vai perder a graça. Você vai estar em mal-estar. Você vai construir a sua destruição, porque a sua sobrevivência depende da sua segmento de cruz, o segmento desse sistema físico, dessa lei maior, dessa lei superior, ok? E isso equivale aos vários recursos de desescalar sabedoria e obediência a isso. E dessa sequência de gênero de tipo expositivo, tipo textual expositivo, a gente vai fechar aqui com a ata, né? Vamos saber, vamos nos concentrar o que é uma ata. A ata é um texto técnico que serve para registrar as decisões tomadas em assembleias. Então, é um registro de decisões. Reuniões e encontros realizados por empresas, instituições ou outros grupos. As atas são documentos que reproduzem resumidamente e com fidelidade todas as discussões. Então são resumos são resumos / documentos que reproduzem resumidamente e com fidelidade todas as discussões, deliberações e resoluções de um grupo. Elas devem ser escritas por uma pessoa presente no encontro, geralmente um secretário. No final, a ata é lida e assinada pelos presentes. Geralmente, as atas de reuniões são guardadas em uma capa conhecida como o livro de atas, junto com outras atas da empresa, da instituição ou outros grupos. Então, quando o ser humano percebeu que ele conseguiria dar importância para as suas atividades, nasceu uma luz de controle superior em sua responsabilidade. Essa luz que é a responsabilidade desse ser lhe ensina a controlar, e a luz potencializa a harmonia obediente. Essa luz, ela é uma fonte de edificação de um agente. De um agente. Porque se a gente tem a luz, a gente tem a sombra. E a sombra, se a gente tem a sombra, a gente tem a sombra forte e a sombra fraca. E se a gente tem a sombra, a gente tem o nada, a morte. Então, enquanto a gente tem a sombra, a gente tem uma representação, um aviso de que a morte existe. Porque a luz, ela precisa de afastar a morte. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. A gente tem no universo, a gente tem
infinitos lados. A gente tem infinitos lados, né? É só você pegar aqui, ó, e fazer assim, ó. Faz assim, ó. Faz uma bolinha. E aí você faz uma linha aqui assim na bolinha, que representa bolinhas dentro das bolinhas, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, representa o infinito das bolinhas, né? A comunidade científica gosta de representar isso como um 8, né? O 8 representa o infinito, que representa a divisão do símbolo da bola, né? Então, se você tem uma bola e se você divide essa bola por 2, você tem essa bola assim, ó. E se você divide essa bola por 2, você vai ter essa bola aqui, ó. Né? E aí sucessivamente a gente tem a ida ao infinito. Só que isso aqui também representa isso daqui, ó. Um plano em equação, né? Isso aqui também significa isso. Só que isso vai tendenciar esse vetor que nasce ao infinito. A folha que nunca acaba. Né? E essa folha, ela tem vida a partir do sol. Ela sente o sol. Só que ela sente o sol para baixo, ela sente o sol para cima, ela sente o sol para o lado, ela sente o sol para o outro, e assim infinitesimamente. Até que ela sacrifique-se para uma outra folha que nunca acaba. Infinitos lados. E a matéria, ela tá dentro desse infinito. Se a autoridade ela é infinita, nós, como parte dessa autoridade, somos autorizados a viver utilizando o infinito, que é a autoridade. Então, esse infinito diz que, bom, tudo tem infinitos lados, né? Quando alguma fonte bate em nós, bate na matéria, bate na autorização, ó. Então vamos continuar aqui, ó. Eu tenho uma fonte de movimento no infinito, né? Que é o Sol, por exemplo. O Sol, ele é uma fonte que movimenta o infinito, que se movimenta nesse infinito. Ó. E aí a gente está no universo, e aí a gente é essa Terra aqui, ó. A gente é um infinito, né? A gente está num infinito e a gente tem vários lados possíveis. A gente está no aqui, ó. Né? Quando o Sol vem, né? Quando esse movimento no infinito vem e chega até nós, ó, ele traz a vida consigo, traz a vida, a autorização. Porque o Sol, ele movimenta, ele é como se ele fosse aquele cara que, né, o ventríloco, né,
Eu não sei se é ventríloco. Que fica assim, ó. Aquele bonequinho que é segurado pela mão. Né? Sabe aquele bonequinho que é como se fosse o Sol com a Terra. Então, o Sol, quando ele bate na Terra, ele traz a vida, a autorização. E essa vida, ela ganha superioridade em um lado de luz. Né? E aí, o que acontece? Esse um lado, ele encontra a sua sombra também. Ele encontra a sua morte. E ele lidar com a sua morte com o passar do tempo. Ó. Porque o Sol, ele também imprime essa relação. Ó. Você tem o tempo de carga, limite, o mais e o menos. E você tem a potência de sombra máxima e a menos. E isso é autoridade na vida de um ser, né? De um escritor, de um agente que escreve na vida com o passar do tempo, porque tem essa autoridade, né? De utilizar o infinito. Então, desses infinitos lados, a gente entra num finito por recepção do Sol, que é a autoridade. Então, a autoridade do Sol, ela nos deixa infinito, porque ela nos controla, né? Ela é mais forte que nós. Ela acessa isso daqui, ó. Esse gradiente de fotoelétrico, né? E aí o que ela faz com a natureza, né? Ela carrega vida nesse planeta. Então vamos continuar aqui, ó. Ela registra também, né? Ela ajuda a documentar. Elas devem ser escritas por uma pessoa presente no encontro, geralmente um secretário. No final, a ata é lida e assinada pelos representantes, pelos presentes. Geralmente, as atas de reuniões são guardadas em uma capa conhecida como livro de atas, junto com outras atas da empresa, da instituição ou outros grupos. Então, isso aqui é uma forma de pessoas em comum, né, num espaço, aceitarem a direção dessa comunhão por prestarem dessa reunião acordos, né? Acordos. Exemplo de ata de reunião de Grêmio Escolar. Ata da reunião do Grêmio Estudantil da Escola ABC realizada em 6 de setembro de 2023. Aos 6 de setembro de 2023, às 19 horas, no auditório da Escola ABC, localizada na Avenida ABC número 1, no bairro ABC, na cidade de São Paulo, reuniram-se os membros do Grêmio Estudantil para decidirem sobre a alocação dos recursos obtidos no prêmio no primeiro semestre do ano. Inicialmente, o diretor do Grêmio prestou esclarecimentos sobre os montantes disponíveis e, em seguida, concedeu a palavra aos presentes para sugerir a destinação dos fundos. Após alguns minutos de debate, ficou estabelecido
que os recursos seriam destinados à aquisição de materiais esportivos para as aulas de educação física, como previamente solicitado pelo professor da disciplina. Contudo, acordado de forma consensual, a reunião foi encerrada e não havendo mais assuntos a tratar, eu, Maria Silva, secretária-geral, redigi a presente ata que, após ser lida e considerada em conformidade, será assinada por todos os presentes. São Paulo, 6 de setembro de 2023. Então, uma ata é uma responsabilidade, é uma imagem daquilo que ocorreu, é uma lembrança sistêmica, né? Então, a gente tem a lembrança circuitiva, que tem de expor desde o início ao fim as diferenças, as mudanças estabelecidas. Então isso é um acreditar na comunidade, isso é um acreditar na memória e na lembrança, né? Isso aqui é muito bonito, né? E isso é matematicamente colocado, né? Se você tem o delta, né? Você tem o delta, é isso aqui, ó. O escritor aqui, ó. É aquilo que vai pegar o tempo final menos o tempo inicial menos o tempo final, né? Deixa eu ver. O tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui é a diferença. É o mais e o menos. Isso é o valor da ata. Muito bonito. Exemplo de ata de reunião de diretoria de uma empresa. A ata de reunião da diretoria da empresa XYZ realizada em 6 de setembro de 2023. Primeira data, hora e local, 6 de setembro de 2023, 19 horas, na sede da empresa XYZ. Convocação. Dispensada em face da presença de todos os membros da diretoria da empresa XYZ no auditório, na empresa diretoria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Terceiro, quórum. Presentes todos os membros da diretoria da empresa, a saber, João Silva, diretor financeiro, João Filho, diretor jurídico, Maria Souza, diretora de operações, a Ana Oliveira, diretora executiva. Composição da mesa assumiu a presidência dos trabalhos, o senhor Antônio Santos, que convocou o senhor João Filho para secretariar os trabalhos. Quinta, ordem do dia. Deliberar acerca do relatório anual da administração e das demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e sua submissão ao Conselho de Administração. Sexta, deliberações. Após examinada e discutida a matéria constante da ordem do dia, os membros da diretoria deliberaram por unanimidade e sem ressalvas aprovar o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
e em sua submissão à apreciação do Conselho de Administração. 7ª, encerramento. O presidente expressou sua gratidão pela presença de todos e declarou o encerramento da sessão, suspendendo-a temporariamente para que a presente ata pudesse ser registrada após a leitura, discussão e verificação de sua conformidade. A ata foi aprovada e assinada pelos diretores que estavam presentes. São Paulo, 6 de fevereiro de 2023. Muito interessante, né? Para escrever uma ata, precisamos incluir as informações seguintes. Então, vamos lá. Uma parte interessante. Como escrever uma ata. Então, a gente precisa do título, identificação da reunião e da empresa, instituição ou outros grupos que realizam o encontro, data, hora e local, no começo do texto a data e a hora e o local em que o encontro ocorreu, os participantes, identificação dos participantes, discussão, qual que foi a discussão. No corpo do texto devem ser mencionados os temas abordados durante o encontro. Conclusão. Qual que foi a conclusão? No fim do texto devem ser mencionadas as deliberações e resoluções do grupo. Então isso aqui, discussão e conclusão, tem muita afinidade, por isso estão bem próximos. E a assinatura. Depois de lida, a ata é assinada pelos presentes. Então, isso é uma ata, né? A ata ela é como se fosse uma imagem que aplica contextualizadamente um documento onde a coordenação, né? Essa linha de acesso de começo, meio e fim consegue ser assinada pelos participantes e utilizada como argumento de autoridade para decisão, para denunciar a todos aqueles que têm dúvida daquele acontecimento, daquela coordenação entre equipes, entre a reunião, né? Das pessoas que estão que conduzem uma certa motivação para a causa. Então nós temos motivação para essa causa, nos reunimos, nos ajudamos, nos acertamos e trazemos à tona o documento, por assim dizer. Isso é um texto expositivo, é um documento e que tem um cargo jurídico até para controle de empresas, controle de coisas muito maiores. Então, se a gente está controlando uma empresa muito grande, que tem muitos funcionários, a gente tem pessoas que desescalam ser aquilo que os funcionários são para aquela empresa. Então a gente tem essas imagens de santos, entre aspas, né? Por exemplo, a empresa ela tem 1000 funcionários. E aí a gente tem o diretor que cuida dos investimentos, né? 100 funcionários cuidam da parte
da financeira. Pá. Então essa é a figura financeira da empresa. Pá. 400 cuidam da produção. Pá. Então a gente tem um cara que representa os 400 da produção da empresa. Pá. E aí a gente tem mais 200 que cuidam da parte das vendas, né? Pá, isso e aquilo. E aí a gente reúne todas elas, né? Senta, discute o que cada representação traz, né? Dentro do tema da reunião, do assunto a discutir, das diferenças a serem analisadas com o passar dos anos, e a gente chega a um acordo dentro dessas equipes. Esse acordo se faz seguro, se faz harmônico, porque ali mora representantes dotados de poder de fala que ocupa e presta ser a fala dessa maçona, né? Dessa maçona, desse grupo todo. Então, isso é legal, isso é massa e essa é a ideia, essa é a escala, né? E tem uma pessoa, a secretária, ela de forma coerente escreve tudo e manda todo mundo assinar para caso haja uma discussão sobre esse respeito, a gente tenha o documento com a assinatura dessas representações. E aí fica assim, né? As coisas não perdem o sentido da coerência e coesão dentro desses lados empresariais, né? Onde existem decisões que controlam a vida das pessoas a partir dos acessos aos salários, né? A essas coisas que edificam a vida das pessoas, porque elas conseguem o salário para pagar seus status, sua vida, né? A sua família e tudo mais, né? Então são coisas importantes e a gente precisa de mais, né? Saber mais a fundo sobre isso para respeitar cada vez mais isso, né? Então, bom, é isso que a gente buscou formar e a gente se vê no próximo vídeo falando mais sobre essas tendências de generosidade a partir da comunicação. Esse lado lógico que pode se abrir para nós nessa jardinagem, nessa floresta de arquivar textos, né? Porque isso transpõe-se nos outros ambientes de servir generalidade, de gêneros, né? Por exemplo, a gente tem o gênero cinematográfico e outros aí. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!